Uma pergunta hipotética. Se você tivesse que escolher entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, qual você escolheria? E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Inestrosa. E se sua resposta à pergunta inicial não foi aquela de os dois deuses são o mesmo Deus, então provavelmente você vai precisar deste vídeo. Porque muitas ideias populares agora apresentam o Deus do Antigo Testamento como aquele Deus da ira, com raiva e da vingança. E o Deus do Novo Testamento como esse Deus da paz e da misericórdia. Quando realmente o que lemos na Bíblia, a história é bem diferente. Quando lemos algumas das passagens mais emocionantes do Antigo Testamento, às vezes fica muito destacado uma imagem de Deus um pouco negativa, né? Ele inundou o mundo inteiro quando traiu a sua aliança. Ele talvez impus uma confusão nas línguas dos povos quando manifestaram arrogância e soberba. Ou também ele destruiu duas das principais cidades do mundo antigo com uma chuva de fogo. E isso é só no primeiro livro da Bíblia. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, não é raro ver a Deus representado como um guerreiro, sempre bravo, sempre desejoso de vingança e que é intransigente. E devido a estas imagens, a estas representações do Deus do Antigo Testamento, não é difícil deixar do lado esta visão de Deus quando nos encontramos com Jesus no Novo Testamento. E na verdade, isso é extremadamente injusto. Porque no Antigo Testamento, por cada momento de ira, de intransigência de Deus, encontramos muitíssimas passagens de atos de amor, de bondade e, sobretudo, de fidelidade de Deus. Por exemplo, na história de Israel, é verdade que ele foi intransigente com o pecado, mas depois ele vai lá, resgata seu povo do Império Egípcio, do poder egípcio, e os acompanha no deserto. Ele providencia comida, ele dá proteção, ele conquista cidades para seu povo. Por cada ato de ira e intransigência encontramos muitíssimos de amor, de solicitude e de uma imensa paciência e misericórdia com seu povo. E só é nessa passagem da libertação do povo de Israel e da conquista da terra prometida, encontramos muitíssimas vezes que o povo de Israel trai o amor de Deus, que se nega a cumprir seus preceitos. E aí está Deus, mais uma vez, indo ao seu encontro, entregando, cumprindo suas promessas. Esse é o Deus do Antigo Testamento. O povo de Israel se afasta, começa a adorar outros ídolos. E aí Deus envia os profetas para ganhar de novo sua confiança. Faz milagres para trazê-los de volta. E ao longo dos escritos proféticos e dessa parte da história da Bíblia, ele reconquista e renova sua aliança. O povo de Israel quebra sua aliança e ele vai e a restabelece, a renova. E cada vez de uma forma mais intensa, mais paciente, cada vez de uma forma mais fiel. Por isso, quando vemos aquelas passagens do Antigo Testamento de um Deus com ira, de um Deus às vezes guerreiro, impositivo, o que estamos realmente vendo é um Deus zeloso, um Deus que busca o cuidado do seu povo, um Deus que é paciente e que às vezes consegue, com a sua misericórdia, ir até o encontro daqueles que mais o precisam dele. Ok, agora podemos dizer, não, o Deus do Antigo Testamento não era tão ruim assim, mas diante do Deus do Novo Testamento definitivamente fica bem inferior. Mas às vezes o conceito que temos de Jesus no Novo Testamento é um conceito muito diluído, muito manipulado, como esse Deus do amor e da paz que permite todo tipo de atitudes, que não cobra nada e que aceita todos. Mas realmente a história de Deus que conta nos evangelhos é muito, muito diferente. Porque quando aprofundamos um pouco mais nas passagens dos evangelhos, vemos que esse Deus da paz, esse Deus da generosidade, da misericórdia e do perdão em Jesus,
é um Deus, às vezes, muito mais duro do Deus do Antigo Testamento. Pensemos, por exemplo, na sua pregação. Às vezes pensamos que ele só pregava a acolhida e aceitação de todos, mas a realidade foi bastante mais dura. Quando ele fala para os fariseus da hipocrisia, quando ele fala daqueles ensinamentos mentirosos que buscam enganar e oprimir o seu povo, ele arde de ira. Ele até às vezes condena intransigentemente. E frente ao pecado, o Deus do Antigo Testamento, o máximo que ele fazia era ocasionar ou permitir a dor física, a doença e às vezes até a morte física. E aqui está Jesus Cristo, que em várias passagens do Novo Testamento, ele prega que diante ao pecado, não só vai ter esse sofrimento físico, a persistência e a perseverança no pecado vai ocasionar não só a morte física, mas a morte espiritual, a tortura e a condenação eterna. Isso é muito mais forte, mais sério do que o Deus do Antigo Testamento, pelo menos segundo os conceitos populares, manifesta. Então, como poderíamos interpretar esta visão um pouco divergente de Deus do Antigo e do Novo Testamento? Na verdade, mesmo que as palavras e as expressões e algumas passagens possam ser aparentemente diferentes, o Deus que se revela é o mesmo Deus. Poderíamos dizer que esse Deus da paz, da misericórdia, da acolhida, era o mesmo Deus que saía em guerra com seu povo, aquele que conquistava terras, aquele que purificava a seu povo dos seus males. E também poderíamos dizer que esse Deus é intransigente, sério, esse Deus que acompanha seu povo de uma forma muito próximo, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Um Deus que busca que seu povo tenha os critérios claros, que saibamos entender e confiar nele, que pede confiança e entrega. Por quê? Porque ele quer realizar conosco a mesma história de salvação. Então, o Deus do Antigo ou o Deus do Novo Testamento? O Deus das guerras e da ira e dos castigos, ou o Deus da paz, da acolhida e do amor generoso? Esse é o nosso Deus. É um Deus que se compromete com nossa história, que fala a nossa linguagem, mas que nos conduz a uma liberdade plena, ao reino dos céus. E esse Deus é o Deus que nós, na tradição cristã da nossa fé, podemos chamar Pai. E aquele Deus que nos chama filhos. Deus abençoe.